Oi pessoas, esse é o 6º vídeo na nossa série de vídeos sobre Vue.js básico e esse vídeo a gente vai tratar sobre a questão do ciclo de vida dos componentes e sobre como o Vue vai gerenciar, né, os seus componentes. A gente usa aqui no nosso repositório lineup um guia representando a sequência de vídeos que a gente está fazendo. Então, se alguém em algum momento tiver alguma dúvida sobre qual vai ser o próximo e tal, pode utilizar. Então, a gente vai justamente falar sobre hooks e ciclo de vida, né? O Vue.js, ele tem aqui na documentação dele um mecanismo descrito sobre como que o Vue trata o ciclo de vida dos seus componentes. Então, aqui, deixa eu pegar a documentação em português. Então aqui é a instância do Vue e fala sobre o padrão MVVM e tal. E aí mais aqui para baixo a gente vai chegar nesse modelinho aqui, que é justamente o pulo do gato aí pro Vue.js. Então aqui ele descreve através desse fluxograma como que o Vue vai renderizar o componente. Então fica bem tranquilo aqui de entender que aqui esse new Vue é o início, né? O em vermelho aqui são os hooks. Os hooks são os métodos que ele vai disparar em cada momento do processamento do ciclo de vida do componente. E aí tem aqui como que ele vai tratar e tudo mais. E aqui ele vai, né, determinando todos os métodos. Então eu tenho aqui como métodos o beforeCreate, tenho created, tenho o beforeMount, mounted e por aí vai, né, até a gente destruir um componente e ele ficar morto, né, já não está mais disponível na tela. Então vale a pena depois vocês darem uma lida com muita calma nesse capítulo aqui, que vale muito a pena. E aí eu quero demonstrar para vocês como que isso funciona na prática, né, como que a gente vai tratar isso dentro da nossa aplicação. De exemplo, logicamente lembrando novamente que é só uma aplicação de exemplo. O que eu vou fazer é o seguinte: como cada arquivo desse aqui é um componente e eu não quero ficar escrevendo muito código repetido, eu vou usar uma outra feature que o Vue.js proporciona pra gente, que são os mixins. Os mixins são uma opção que ele dá pra gente de utilizar um componente dentro do outro, né? Então ele nos dá essa possibilidade aqui de criar os mixins e eu vou utilizar isso para poder fazer a demonstração aqui de como o Vue vai executar o ciclo de vida dele. Então vou voltar aqui para o nosso editor, vou criar ali um arquivo chamado mixin.js. Esse arquivo ele precisa estar antes dos demais, então ele agora tem a necessidade de estar antes porque eu vou referenciar ele nos outros arquivos diretamente. Então aqui dentro desse mixin eu vou simplesmente criar aqui o meu componente de mixin, justamente igual está aqui. Eu vou criar um objeto global, né? E ele vai ter todas as chamadas dos métodos aí. Então eu vou dar uma aceleradinha rapidinho para a gente não ficar escrevendo muito código, que aí depois eu explico passo a passo aí. Bom, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mixins. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Hooks, desculpa. 8 hooks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vou dar prosseguimento aqui, colocando para cada um desses, informar no console qual que é o evento que está sendo disparado, o hook que está sendo chamado, e o nome do componente que está sendo executado naquele momento. Esse options aqui, ele é uma variável
né, ele é uma propriedade do meu componente que aponta justamente porque eu estou passando aqui, então eu consigo acesso a algumas propriedades internas do meu componente, tá? Então é uma novidade aí, mas você pode checar lá na documentação que tem ele aqui direitinho e tal. Acredito eu que seja aqui na API, seja a melhor opção de consultar sobre o Options. Então eu acabei de fazer aqui o mixing todo. E agora o que eu posso fazer com esse mixing, né? Eu vou adicionar ele nos meus componentes. Então, como eu já incluí ele aqui na minha página, essa variável mixing vai estar disponível já conforme eu for renderizando aqui os componentes. Então, eu simplesmente venho aqui e declaro a seção de mixings, passando o meu mixing aqui como um parâmetro. E vou fazer isso para os demais componentes também. Pronto, fiz as alterações necessárias aqui e vamos verificar lá se está tudo certinho, se vai rodar corretamente aí o nosso exemplo base, para a gente poder começar a avaliar toda essa questão aí do ciclo de vida do componente. Deixa eu rodar aqui no browser, no Chrome. Esse aqui é o nosso exemplo, né, que a gente vem trabalhando com ele desde então. E aí você pode ver que teve uma porção de informação aqui no console, que foi o que a gente pediu. Eu vou dar uma separada aqui no mixing para a gente poder ter um controle melhor dos eventos que estão sendo disparados. Então todos os eventos principais, né, sem ser os before, os eventos principais, os eventos finais, eu vou deixar eles como warning. Bom, então a gente já percebe aqui de cara que como é que foi o ciclo de vida da renderização do componente. Eu vou colocar aqui lado a lado com o meu editor para a gente poder estudar isso aqui. O primeiro componente que ele renderizou foi o MyNav, né? O MyNav é o primeiro aqui, ó. Então ele resolveu lá o before create, created, o before mount. Veio até aqui, nesse ponto aqui do before mount, você repara que ele parou e foi resolver o before create do aside. Depois que ele resolveu o before create do aside, ele resolveu o before create e o created e o before mount do myMain. E depois do myMain, ele resolveu o mySection que está dentro do myMain. Se eu vier aqui no código do myMain, eu vou ver que eu tenho aqui um mySection definido aqui. Então tranquilo. E note que depois em seguida ele disparou os mounteds na sequência em que eles vão sendo realizados. E o curioso aqui, né, que é bem interessante, é que o mounted do myMain ele foi disparado depois do mySection. Então o view ele entende que ele só pode falar que o myMain que contém o mySection está mounted depois que todos os componentes filhos dele estiverem montados também. Isso é bem bacana, isso é bem legal. Então a gente consegue acompanhar, né, todo esse fluxo aí. Eu vou fazer uma mudança aqui no myApp e vou colocar ele para exibir ali uma mensagem aqui inicial, phpzm.rocks. Porque não sei se vocês repararam, mas o update não apareceu aqui. O update são esses dois métodos aqui. Eu vou fazer aqui uma mudancinha pequena, pedindo para esse aqui ser um warning e esse aqui ser um error, só para eles ficarem coloridos de forma diferente ali no terminal. E aí, no console, desculpa. E aí, né, recarreguei a página e nada, né? Posso recarregar aqui infinitas vezes que não aconteceu nada. E quando que esse update ele é disparado? Esse update ele é disparado justamente quando tem uma atualização dentro do meu componente. Então ele vai ser disparado nesse momento aqui, ó. Olha lá o console do DevTools disparando. Então ele primeiro faz o before update dos componentes e depois ele dispara o update de todo mundo na sequência necessária. Interessante nessa parte de gerenciamento, né, do ciclo de vida e a importância disso para o estado que a aplicação vai ter, é que você percebe que o myMain, por exemplo, ele não foi
modificado, né? Então a gente pode utilizar esses hooks para trabalhar os eventos que a gente vai ter dentro da nossa aplicação, baseados no ciclo de vida em que os componentes são renderizados e no ciclo de vida em que, na medida que a reatividade, né, vai sendo disparada. Então, como eu tenho um estado definido por esse input aqui, né, que gerencia os labels que estão sendo exibidos aqui no aside, no myNav, né, no myAside, eu consigo gerenciar, né, o ciclo de vida do meu componente de uma forma bem suave, o que é um diferencial muito grande para o Vue.js, né, para essas ferramentas de MVVM que o Vue.js oferece. Então isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, essa clareza e essa facilidade com que o ciclo de vida é gerenciado pela nossa aplicação enquanto os componentes vão sendo renderizados, né? Como é tudo muito tranquilo. Bom, então a gente viu rapidamente sobre o mixing, né? Sobre a possibilidade que o mixing dá pra gente de não ter de repetir o mesmo código, né? Então você viu que eu peguei todos os hooks e coloquei nos meus 4 componentes sem necessidade de repetir código. Então fica ligado aí que você tem outras opções além do mixing, você tem o extends, você tem recursos que o próprio Vue.js já traz nativo para você. E deu para ter uma ideia bacana de como que o ciclo de vida dos componentes são renderizados e como que isso vai afetar os estados da sua aplicação, né? Então, o before create ele é chamado antes do data, né, do data ser renderizado, o created também. Então, nos próximos vídeos a gente vai ver quando é interessante utilizar cada um desses métodos, cada um desses hooks, para poder atualizar os nossos valores e manter os estados bem organizados na nossa aplicação. Vejo vocês então no próximo vídeo e até mais.